Aula número 152. Idiotismo de regência. Ou idiomatismo de regência. Como abertura de aula, ouçamos um poema de Camões, extraído do meu livro, o livro de minha autoria, a poesia lírica camoniana. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor, tremendo estou de frio. Sem causa, juntamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada perto. É tudo quanto sinto um desconcerto. Da alma, um fogo me sai. Da vista, um rio. Agora espero. Agora desconfio. Agora desvario. Agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora. A poesia de Camões, que está no vídeo, tem vários temas. Há poesias de grande influência medieval, poesias do retrato da mulher, a mulher de Petrarca, a mulher espiritual, na beleza espiritual, o contraditório do amor, a saudade, a mudança, a influência neoplatônica. Mas nesta nós vemos um conflito em que o autor se apresenta, um conflito amoroso. Lendo com cautela o poema, observa, na primeira estrofe, ele revela uma grande manifestação psicológica, quer dizer, é um estado psíquico de incerteza, de ardor e frio, de uma maneira em descompasso, ri e chora, ou alegre fica e depois triste. Na segunda estrofe, o desconforto psicológico é espacial também. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvairio. No primeiro terceto, mantém-se o conflito psicológico, citando até um versículo do Salmo de Davi, Salmo número 90, versículo 4. Numa hora acho 1000 anos. Essa frase é do Salmo. E por último, o último terceto, ele justifica a razão pela qual está em conflito psicológico pavoroso. Não tem certeza. Ele suspeita, meramente suspeita, porque viu uma mulher assombrosa, viu uma dama, e essa visão, só uma visão, não houve contato, não houve conversas, não houve diálogo, só a visão o perturba psicologicamente dessa maneira. Já que são os efeitos contraditórios do amor, é esse o tema, efeito contraditório do amor, é evidente que a antítese aparece em grande quantidade. Vamos revelar algumas antíteses. Acompanhe comigo.
Tanto de meu estado me acho incerto, que vivo em vivo ardor tremendo estou de frio. Ardor é calor, mas está tremendo de frio. Esse é o paradoxo. Essa é a contradição do amor. Sem causa, juntamente choro e rio. Outra antítese. O mundo todo eu abarco e nada aperto, e que é um paradoxo. Se abarca o todo e não pega o todo, ou pelo menos uma parte dele, é um paradoxo. É que o amor é paradoxal. Em tudo sinto um desacerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Fogo e rio. Se da vista sai um rio, poderia apagar esse fogo que vem da alma. Mas não. O fogo e a alma e o rio convivem no próprio indivíduo, no mesmo indivíduo. Por quê? Porque o amor é contraditório. O amor é paradoxal. O amor é antitético. Aqui espero. Agora desconfio. Agora desvairio. Está em dúvida? Agora acerto. Está sem dúvida? Estando em terra, chego ao céu voando. Paradoxal. Não é possível chegar aos céus estando na terra. Numa hora, acho 1000 anos. É o verso do Salmo de Davi. E de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora, que é outro paradoxal. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sabe. E esse não saber é um paradoxo, só porque vos vi, minha senhora. Só porque vos vi é certamente a causa. Mas como o texto é paradoxal, suspeito, tenho dúvidas que seja esta a razão. Belíssimo poema de Camões. Idiotismo são os fenômenos linguísticos que só ocorrem na língua portuguesa. Ou com mais expressão, com mais vida na língua portuguesa. Nós já vimos os idiotismos de concordância. É a aula anterior. Agora estamos vendo o idiotismo ou o idiomatismo de regência. Aquilo que é próprio da nossa língua. Sou obrigado a confessar que dificilmente uma questão dessa cai em exame. Ou dificilmente, ou nunca. Mas é curioso saber os fenômenos que só acontecem na nossa língua, que é dada pelo nosso espírito, pela maneira de viver, pela maneira de ser, pela razão de ser brasileiro ou português. Isso dá uma qualidade à língua diversa de outras línguas do exterior. Idiotismo de regência. Eu vou dizer para vocês, selecionei 14 casos de idiotismos ou idiomatismos de regência. Primeiro, verbos sem sujeito. Chove, amanhece, troveja. Que horas são? A língua francesa diz, ele é 5 horas. Que horas é ele? O inglês tem seu pronome também neutro para indicar qualquer tipo de sujeito. Sempre é um sujeito da oração. A língua portuguesa conhece a inexistência do sujeito. É da língua portuguesa. É próprio da língua portuguesa. 2. O objeto direto
pleonástico. Já estudamos isso bastante em outras aulas, bastante. Vou dar um exemplo de Padre Vieira. O pobre defunto ainda não o comeu a terra. Eu entendo que a terra não comeu o pobre defunto. Qual é a razão da língua portuguesa se preocupar com o pleonasmo, com o objeto direto, o pleonasmo nessa oração que está no vídeo? O pobre defunto ainda não o comeu a terra. Sujeito à terra. A terra não comeu o pobre defunto, objeto direto. E esse o, quem que é? É o objeto direto, é o pobre defunto, objeto direto pleonástico. A razão é que a língua portuguesa tem herança latina. O latim poderia colocar na ordem inversa à vontade, porque a palavra determinava a função sintática. Chamava-se declinação. A palavra se declina. Ela tem uma terminação, substantivo tem uma terminação, conforme ele seja sujeito, objeto direto, objeto indireto, ou adjunto adverbial. Nós não temos, a nossa língua não tem a declinação dos termos. Então, por falta disso, eu escrevo em ordem inversa, é uma maneira diferente, é uma maneira bonita de escrever. Observa como essa frase mesmo de Padre Vieira ganha uma força incrível. Eu vou colocar na ordem direta. A terra ainda não comeu o pobre defunto. Tudo bem. Agora observa. O pobre defunto ainda não o comeu a terra. Mesmo porque, nessa oração que eu acabei de falar, psicologicamente eu me fixo no pobre defunto. Eu estou falando do pobre defunto, não estou falando da terra. Mas se eu digo que a terra não comeu o pobre defunto, aí a minha preocupação central é a terra e não o pobre defunto. Veja a diferença? A língua é rica. Objeto direto pleonástico. 3. Objeto direto preposicionado. O objeto direto preposicionado é uma anomalia da língua portuguesa. Porque a característica do objeto indireto é vir com a preposição. E a característica do objeto direto é vir sem a preposição, porque a palavra recebe diretamente a ação praticada pelo sujeito. Mas em que casos eu posso preposicionar o objeto direto? A minha gramática cita alguns casos. Quando o objeto direto for nome de pessoa, a firma despediu a Zé Camargo. O juiz intimou para as 13 horas ao presidente do Banco Alfa de Desenvolvimento. O professor socorre aos jovens. Objeto direto preposicionado. 2. Quando o objeto direto for representado pelo pronome relativo quem, aí necessariamente eu sou obrigado a colocar a preposição. Maria, a quem amo, é aluno exemplar. És o chefe a quem devemos cumprimentar. 3. Quando o predicativo do objeto direto vier antes dele. Ouça, a Revolução consagrou herói ao general. A frase seria: a Revolução consagrou o general herói. Os alunos consideram estudioso a Pedro. E mais uma frase simples. A faculdade diplomou Marcelo médico. Mas se eu colocar o predicativo antes dele, eu preposiciono o objeto direto. A faculdade diplomou médico a Marcelo. Objeto direto preposicionado.
Quando a preposição estiver indicando a parte do todo, comer do bolo, beber do vinho, tomar do vinho, não vou negar que a língua francesa também opera a preposição desse objeto direto, e a língua francesa diz objeto direto partitivo. Mas eu quero dizer que nós fazemos isso com maior expressão, com maior vezes, com maior quantidade. Quando a preposição estiver dando ênfase à oração, sacar da espada, puxar do punhal, para evitar dualidade de sentido, o povo ao rei ama. Eu fiz a inversão da frase e eu preposiciono o objeto direto. Aos homens, Deus fez. E por último, quando o objeto direto estiver bem afastado do verbo, a preposição esclarece bem o sentido da frase. Ouça, socorri, sem que desse por conta, a 2 inimigos. O professor agrada, quando ministra suas aulas, a todos que o ouvem. A todos. Está distante do verbo. Estamos vendo o idiotismo de regência. Eu disse o 1, verbo sem sujeito, 2, objeto direto pleonástico, 3, objeto direto preposicionado, 4, voz passiva com significação ativa, ou vice-versa, voz ativa com significação passiva. Olha algumas frases retiradas do meu livro. Batizei-me já adulto. Fui batizado. Ativo, significado passivo. Chamo-me Jorge Miguel. Sou chamado. Vacinei-me ontem. Fui vacinado. Operei-me em 22 de novembro. Fui operado. Ossos duros de roer, de serem roídos. O contrário também. Ouça, Carlos é muito lido. Passivo, mas o significado é Carlos é muito. Ativo, o significado é ativo, é o contrário. Criança muito sabida, passivo, mas o significado é ativo, criança que sabe muito. Presidente viajado, que viaja muito. 5. A locução é que, é típica da língua portuguesa. Nós é que somos brasileiros. Ninguém vai tentar dividir esse período da seguinte maneira: nós é, e a segunda oração que somos brasileiros, predicativa. Nunca. A frase é nós somos brasileiros. Esse é que é meramente expressivo, expletivo, meramente dá ênfase à oração verbal. Nós é que ganhamos aquele jogo. Emprego do artigo o antes do pronome possessivo. Esse é o caso 6º de idiotismo, de regência. O meu carro foi comprado com o meu dinheiro. Esse o dá ao texto uma ênfase que não teria sem ele. O meu carro, porque normalmente nós não usamos o possessivo, o artigo antes do possessivo. Meu carro é vermelho, e ponto final. Meu carro foi para o concerto, e ponto final. O homem chegou, e ponto final. Nada de o meu carro foi para a oficina. Não se coloca o artigo o antes do pronome possessivo.
Agora, o meu carro foi comprado com o meu dinheiro, muita expressão. Há muita expressão na presença do o antes do pronome possessivo. O italiano tem algumas frases assim, o italiano, que seria o italianismo. Il mio pensiero non paga gambella. Ou seja, o meu pensamento não paga imposto. Il mio pensiero. Essa linguagem italiana também é um ensinamento para a legislação brasileira. No Brasil, o pensamento, juridicamente, também não paga imposto. Pode aplaudir a morte de alguém, que você não paga imposto por isso. Ou seja, não tem responsabilidade. Pode desejar a desgraça de outrem, que também não há responsabilidade alguma. O pensamento não paga imposto. Sabedoria do povo italiano. Il mio pensiero não paga gambella. 7. O pronome pessoal funcionando como pronome possessivo. Isso é nosso também. Dói-me o dente. Ou seja, o meu dente. Não lhe frequenta a casa. Não frequenta a casa dele. Você não me conhece a cultura. Ou seja, você não conhece a minha cultura. Pronome. É muito elegante isso. Dou uma mensagem aos alunos de vestibular. Numa redação, tente colocar um pronome pessoal como possessivo. Ao invés de roubaram sua casa, roubaram-lhe a casa. Tente fazer uma colocação dessa, você mostra domínio da língua. E demonstrando domínio da língua, a sua nota aumenta um pouco. 8. Objeto indireto pleonástico. Ao Marcelo não lhe faltaram acusações. Sujeito, acusações. Acusações não faltaram a quem? Ao Marcelo, objeto indireto. E esse lhe, objeto indireto pleonástico. Ao infeliz, se lhe secou o braço. Ao infeliz, se lhe secou o braço. Ao avarento, não lhe peço nada. Vamos analisar essa frase. Não peço o quê? Quem que não pede? Eu. Não peço o quê? Nada, objeto direto. A quem? Ao avarento. E esse lhe, o que significa? Significa um objeto direto pleonástico. 9. A elipse da conjunção integrante. Também quero lembrar que a elipse da conjunção integrante é mais um linguajar jurídico dos advogados, dos juízes, que omitem com certa frequência a conjunção que, numa frase igual a essa, peço se digne Vossa Excelência, e vem o pedido. Peço se digne. Peço que se digne Vossa Excelência. O juiz ordena se faça, ou seja, ordena que se faça. 10. A elipse da conjunção condicional. Chegasse cedo, seria recebido. A ideia é se chegasse. 11. Emprego do não em caráter afirmativo nas orações exclamativas ou interrogativas. É uma beleza da nossa língua. Ou seja, o não, advérbio não, aparece na frase como sim, como afirmação. Por que não se senta e tome um café? Esse não é afirmativo. Quantos jovens
não morreram nesta lamentável batalha? Ou seja, é afirmativo. Que humildade não demonstrou Inês ante seus algozes? Que humildade não mostrou Inês, não demonstrou Inês? Exclamativo. Há uma frase mais simples que todos vocês conhecem. Posso entrar? Pois não. Esse não é sim. Não quero negar que a língua inglesa, principalmente a língua inglesa americana, também faz essa exceção na língua, esse idiomatismo de que estou falando, colocar o advérbio não como afirmativo. 12. Emprego pleonástico da partícula que. Que suplício que foi o jantar. Essa frase é de Machado de Assis. Alguns exemplos, como este, estou tirando de Carlos Laet, a regência de Carlos Laet. Como esse exemplo, por exemplo, de Machado de Assis. Que música que lhe agrada mais? A frase seria, que música te agrada mais? E eu coloco a partícula que. 2 vezes. Que suplício que foi o jantar? Bastaria que suplício foi o jantar. 13. A preposição de entre o adjetivo e o substantivo. Quer dizer, o adjetivo aparece antes do substantivo e eu coloco entre os dois a preposição de. Isso é nosso, é brasileiro. É mais brasileiro. Não, português também. Mas é comum no Brasil. O bom do sacerdote, ao invés de meramente o bom sacerdote. O velhaco do negociante, ao invés de o velhaco negociante. Quer dizer, o velhaco do negociante chegou dizendo, quer dizer, a preposição de não tem sentido nenhum, separando o adjetivo do substantivo, mas é nosso. E, finalmente, 14. 14 casos de idiomatismo, de características da língua portuguesa. Aquilo que é mais, que tem a presença mais marcante na nossa língua. 14. A repetição do adjetivo com caráter de superlativo. Ao invés de meiguíssima, eu digo, era meiga, meiga e meiga. E ele é pobre, pobre e pobre, ao invés de pobríssimo ou paupérrimo. Não vou negar que a língua hebraica gosta dessas repetições em tudo, em adjetivos, em verbos. É dele também, é do hebraico, rei dos reis, para fazer o superlativo. Ou seja, um grande rei. É o rei dos reis, é o mestre dos mestres, é o superlativo. E também a repetição. Eu vou dar uma interpretação meramente ligada à gramática, sem nenhuma proposta religiosa, sem nenhuma proposta, só gramática da língua. Quando Jesus diz a Pedro, tu me amas? Ele responde, amo, mestre. Depois a segunda pergunta, tu me amas? Amo, mestre. A terceira pergunta, tu me amas? Amo, mestre. 3 vezes. Se ele respondesse na primeira, eu te amo, e te amo, e te amo, já estava satisfeito porque é o superlativo do verbo. Meramente uma questão gramatical e não religiosa, que eu não tenho capacidade para isso. Inscrevam-se no meu canal. Eu já tenho gravado 150 aulas. Da aula número 1 até 85, gramática, literatura portuguesa e brasileira. É toda a literatura. É a literatura dada nos colégios e a literatura que se pede no vestibular.
da aula número 1 até a aula 82. Da aula 82 a 160, eu estou fazendo uma revisão da gramática da língua portuguesa. Estou quase no fim. Fizemos toda a revisão. Na literatura, eu já falei da Idade Média, do Renascimento, do Barroco, do Arcadismo, do Romantismo, do Realismo, Parnasiano, Modernismo, Surrealismo, Expressionismo, Impressionismo. Na gramática, já fiz todos, já fiz a morfologia, substantivo, adjetivo, pronome, a concordância, a regência, a sintaxe de concordância, de regência, de colocação, análise sintática. Dei umas aulas muito bonitas de análise sintática, aprender a dividir um texto em orações. Acompanhe meu canal. Para desfecho dessa aula, um poema de Altino de Castro, um poeta de Minas Gerais. O Galo de Pirapora. Com 7 estrelas d'alva na garganta, aquele gato preto, ao ver a aurora, tatala as asas, rufla-as, bate a espora, tenor da noite e das estrelas, canta. A rubra crista relampeja agora na noite de si mesmo que o suplanta. Aquele galo preto, quando canta, bate o bico no céu de Pirapora. Seu canto cai nas águas rio abaixo. É um galo conhecido, é um galo macho, madrugador e marcador das horas. Ele é o relógio ali das madrugadas, rufa o tambor das asas assustadas, bate o bico de bronze nas auroras. A minha pátria é a língua portuguesa.